Acredito que você já ouviu falar de influenciador digital, não é mesmo? E influenciador digital católico. Então, dentro da perspectiva da missão da Igreja no ambiente digital, é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. A motivação vem de um livro recém-lançado, fruto de uma pesquisa inédita no Brasil e que apresenta uma instigante análise desse fenômeno no complexo ecossistema comunicativo e eclesial atual. Além de socialmente desafiador, trata-se de um processo que afeta de modo direto o desenvolvimento da pastoral, da evangelização, da teologia e também da comunicação religiosa. E quem conversa com a gente são dois dos autores deste livro, os jornalistas Vinícius Borges Gomes e Aline Amaro da Silva. Vinícius Borges Gomes, que está aqui comigo no estúdio, jornalista, mestre e doutor em comunicação, professor da PUC Minas e pesquisa a interface entre comunicação e política. Vinícius, seja muito bem-vindo à Igreja Sinodal, uma alegria receber você aqui. Obrigado, Marcos Túlio, obrigado a todos que nos acompanham, para mim também é uma alegria. E está conectada conosco a Aline Amaro da Silva, jornalista, mestra e doutora em teologia, com estágio doutoral na Alemanha e pós-doutoral na Áustria, é professora da PUC Minas também e realiza pesquisas em teologia, comunicação, cultura digital e religiosidades. Aline, que bom receber você aqui no programa, seja muito bem-vinda. Olá a todos e todas, é uma alegria estar novamente no programa Igreja Sinodal. Isso, eu quero começar assim com uma pergunta para ajudar quem está em casa, e começo com você, Vinícius. Estou aqui com o livro também, né? Falei com vocês do livro, apresentei, tenho ele aqui em mãos. São 5 autores, a professora Fernanda de Faria Medeiros, Aline Amaro da Silva, Alzirinha Rocha de Souza, Moisés Esbardelotto e Vinícius Borges Gomes. Este livro foi publicado pelas editoras Ideias e Letras e Paulus. Para a gente ajudar quem está em casa, o que são influenciadores digitais? Como é que a gente pode olhar assim, para esse fenômeno? Ok. Bom, Marcos, o termo influenciadores digitais ele começa a ficar popular por volta do ano de 2015. Mas ele tem uma origem mais antiga, lá nos antigos blogueiros. Quem acompanha a internet se lembra, tanto que alguns influenciadores ainda hoje são chamados de blogueiros. Influenciadores são pessoas que têm uma atuação nas plataformas digitais. Só para dar um exemplo para quem está em casa, YouTube, Instagram, Twitter, que agora nem chama Twitter mais, Facebook, estão presentes em várias plataformas e produzem conteúdo de forma constante para atingir um determinado público. Geralmente, esses influenciadores podem atuar na estimulação de debates, ou seja, ideias, ações, no campo da religião, e alguns também atuam mais no sentido mercadológico, vendem produtos, fazem da sua imagem também uma espécie de empréstimo do seu prestígio para algumas marcas, né? Em resumo é isso, ou seja, não basta estar nas redes para ser um influenciador, mas tem que ter uma atuação constante, multiplataforma e nem precisa ter tantos seguidores assim. A gente às vezes imagina que o influenciador tem que ter milhões de seguidores. É claro que existem, mas desde que ele tenha um nicho de atuação, um assunto que ele fale e que ele impacte um determinado número de pessoas, ele já pode ser considerado um influenciador. Olha aí que interessante a gente olhar para esse fenômeno contemporâneo, né, e que nos atravessa a todos, né, neste mundo online em que a gente vive, que estamos todos influenciados também por esta comunicação midiática, uma sociedade mediatizada. E Aline, eu queria que você contasse assim, brevemente para quem está em casa, né, como é que se desenvolveu essa pesquisa, né? Nós estamos falando aqui de um livro bastante substancioso e que foi fruto de uma pesquisa desenvolvida aí durante 2 anos. Conte brevemente para quem está nos acompanhando. Sim, até a publicação foram 3 anos, né? Então foi um Verdade. processo longo, mas muito rico, muito frutuoso. Nós começamos, né, o Núcleo de Estudos em Comunicação e Teologia, nós 5, com essa tarefa, né, uma demanda que veio da própria igreja, que necessitava discernir esse sinal dos tempos, né? É um sinal dos tempos muito forte na cultura digital, né? Um fenômeno particular e que afeta diretamente a igreja, especialmente no Brasil, porque o mercado
de influência digital no Brasil, ele é um dos maiores do mundo. Então, e o Brasil, né, tem essa catolicidade muito forte. E então a influência digital católica, ela tem um fenômeno bem particular aqui que já estava impactando, né? Como discernir, como lidar, como agregar ou como né, transformar essa realidade em prol do bem comum, em prol da igreja, da unidade da igreja, por exemplo. Então, surgiu dessa demanda, né? E a gente começou a fazer, então, né, pesquisas sobre perfis de influenciadores, influenciadoras. A gente decidiu por, mesmo como o Vinícius falou, tem os micro-influenciadores, nano-influenciadores, nós decidimos, porque não tinha como pegar todos, né? A gente decidiu pesquisar macro-influenciadores, né? Fizemos listas, né, de 100, de 50, e aí a gente foi vendo com alguns critérios, né, o critério do número de seguidores, né, mas não só, o critério do engajamento, então quais deles tinham mais comentários, o critério também do impacto visível nas comunidades, nos locais da igreja, que a gente percebe que se tornam pauta, né, ou que pautam os assuntos através do conteúdo que fornecem, e também o impacto na sociedade, né? Então, foram vários critérios que levaram à escolha de 5 perfis de influenciadores, né? Um Uhum. detalhe que entre os influenciadores digitais católicos, acima de 1 milhão eram poucas mulheres, e a partir desses critérios, as que estavam acima, né, não foram, né, na nossa visão tão não tinham tanto impacto quanto outros, então a gente acabou colocando só perfis, né, especialmente de padres influenciadores, né, mas especialmente de homens, né, 5 perfis de homens, né, um leigo, 4 padres influenciadores, para trazer um pouco da abrangência desse fenômeno, né? Então, Uhum. estudamos esses perfis a partir de critérios, né, eixos, né, de análise, o eixo comunicacional, cultural, o eixo sociopolítico e o eixo teológico eclesial. Sim. Então, Aline, aproveitar que assim, você tocou nesse ponto, eu queria que você, esses horizontes, né, que aparecem aqui, é um fenômeno bastante complexo e realmente, assim, até pela metodologia adotada na pesquisa, ficou muito bem estruturada, tanto esse processo de escolha dos perfis, quanto as abordagens e tudo. Queria que você, vamos passar brevemente sobre esses 3 horizontes, e queria que você comentasse sobre esse primeiro, que é o comunicacional cultural. O que levou vocês, ou o que se observou a partir desse horizonte? certo. Então, a primeira questão, né, é que nós analisamos a construção dessa persona, ou seja, dessa personalidade, né, no marketing chamam de brand persona, né, desse perfil, né, mas não apenas aquilo que é aparente, mas também a biografia da própria pessoa, as influências desse influenciador, né, porque todos nós somos influenciados por alguém, os públicos, né? Apesar que a gente gostaria, né, já adiantando, Uhum. de estudar mais a fundo a questão dos públicos, né? A gente percebeu, né, também são teorias que a gente colocou em prática, a questão da criação realmente de bolhas, né, de grupos, muitas vezes fechados, com um perfil bem específico, com crenças bem específicas, né, e que ficam em torno e dão autoridade para esse influenciador. Então, a gente buscou analisar especialmente essa performance, né, e os efeitos dela, né? Então, a primeira coisa é diagnosticar quão amplo e quão importante é esse fenômeno da influência digital católica no Brasil. Esse foi o primeiro ponto, assim, mais forte dessa análise. Mas tem mais coisas também. Sim, acho importante situar quem está nos acompanhando, né, assim,
também do rigor metodológico que foi utilizado e toda a teoria. Quem vai acessar o livro ou quem já leu viu que tem em cada capítulo tem uma infinidade de referências bibliográficas, né? E uma segunda conclusão eu deixei para o professor Vinícius intencionalmente, porque sei que toca também as pesquisas dele, que é esse segundo ponto, antes da gente ir para o intervalo, que foi esse horizonte sociopolítico, né? O que se observou ou como é que se deu aí essa construção desse ponto de vista? Muitos que talvez nos acompanhem devem pensar, mas é uma pesquisa de influenciadores religiosos, católicos, por que se falar de sociopolítica? Porque a política, ela atravessa todos os campos, né? E nós já na fase prévia, a gente já tinha observado que a temática política era muito presente na influência digital católica. O que nós observamos, né, dando alguns spoilers do livro, Isso. mas a gente espera também que as pessoas possam ler, principalmente quem se interessa pelo tema. Então vamos fazer o seguinte, já que vai dar um spoiler, vamos segurar que está chegando a hora do nosso intervalo e na volta a gente vai continuar e você vai ver ou descobrir aqui um pouco dessas principais conclusões sociopolíticas. Eu estou conversando com a professora Aline Amaro, com o professor Vinícius Borges, sobre o livro Influenciadores Digitais Católicos, Efeitos e Perspectivas, dentro deste grande tema que o Papa Francisco nos propõe no caminho sinodal, que é a missão da igreja no ambiente digital. Então você aguarda aí, só um instante, e já já a gente volta. Falei com você que era rapidinho, já voltamos com a igreja sinodal e vamos continuar essa conversa sobre esse assunto que é muito instigante e interessante, os influenciadores digitais católicos. Cortei você, professor Vinícius, para deixar aí também aquela curiosidade em quem está nos acompanhando, né? Neste horizonte, neste ponto de vista sociopolítico. Muito bem. Nós observamos na pesquisa, Marcos, que os influenciadores têm alinhamentos políticos, alguns alinhamentos muito explícitos, muito claros, isso é importante dizer. E nós observamos, pelo menos no recorte, 3 tendências. Uma que a gente está chamando de conservadora, uma perspectiva mais conservadora, não só da religião, mas também da sociedade. Uma perspectiva mais ativista, progressista, ou seja, influenciadores que levantam bandeiras ditas progressistas e fazem um ativismo disso. Mas eu acho que o mais interessante é o que a gente chama de isenção programada. São aqueles influenciadores que aparentemente não falam de política, mas a gente sabe que não existe isso. A neutralidade também é um posicionamento, a isenção, que aparentemente a isenção, também é um posicionamento. E muitas vezes isso se dá por uma perspectiva de não tentar se queimar com alguns grupos ou não tentar se envolver no debate. E aí é uma isenção programada até em virtude do próprio trabalho do influenciador. Porque não podemos nos esquecer, mesmo no campo religioso, alguns influenciadores têm na influência digital sua principal atividade, até mesmo profissional, remunerada. Claro. A gente tem que dizer que muitos autores vão dizer que o influenciador digital hoje é uma categoria profissional. Por isso que muitos se declaram, sou um influenciador. Mas, claro que o tema político é profundo e aí lendo o livro as pessoas vão poder entender. Mas só um último detalhe, Marcos. A atuação política dos influenciadores católicos no Brasil de hoje, ela tem sido muito impactante. Não só dos católicos, até em outras religiões. Por isso é um fenômeno a ser estudado, né? Sobretudo se a gente pensar que nós estamos num país que é um Estado laico, como que isso também se relaciona. Claro que não é o foco do livro, mas eu acho que abre perspectivas para a gente pensar. Claro, e dialoga com outras pesquisas também, né, que vêm sendo desenvolvidas, com estudos, análises desse fenômeno. E claro, nós, pelo fato de ser um recorte de influenciadores digitais católicos, não estão isentos destas influências e até mesmo desses interesses, né, como você mencionou. Comunicacional, cultural, primeiro, sociopolítico, e agora eu chamo novamente a Aline porque também toca muito das pesquisas delas e a área de atuação, que é este horizonte teológico eclesial. Como é que nós podemos olhar para esse terceiro eixo, professora Aline? Sim. Nós analisamos esse eixo teológico eclesial a partir do que entendemos e estudamos sobre evangelização, entendendo a evangelização como um processo comunicativo, mas um processo que leva à concretização e expressão do reino de Deus na história.
E essa evangelização, esse processo, ele deve ser integral. Então, a partir desse conceito de evangelização, que é missão, é essência, é natureza da igreja ser evangelizadora, evangelizar, então a gente percebeu que muitos influenciadores digitais com conteúdo católico não necessariamente são evangelizadores, né? Isso a gente percebeu muito bem na nossa análise. Por quê? O que que significa isso? Os influenciadores eles podem ter uma ótima estratégia, um ótimo conteúdo, alcançar um vasto público, ter um grande impacto, mas não necessariamente essa comunicação efetiva que gera resultado pode gerar um resultado de encontro com Deus, né? Ser integrado num processo mais amplo e completo, digamos assim, de uma evangelização que leve, né? Que seja capaz de conversão pastoral, de conversão pessoal, comunitária, eclesial. Então, esse é um fator assim essencial dessa análise. Outra questão é que é necessário critérios, né? Quem quer ser é possível também ser influenciador e evangelizador, Sim. mas necessita seguir critérios básicos, né? Que é a partir, né, do magistério da igreja, das Sagradas Escrituras, da tradição, que deve ser a base desse ensinamento, dessa comunicação. Eu acho interessante você trazer esse ponto, Aline, porque inclusive uma das frases que mais me chama a atenção aqui é que vem logo assim na conclusão, nas perspectivas pastorais, que é exatamente, é possível ser um influenciador digital católico sem ser um evangelizador digital, né? Ou seja, há também, a partir da pesquisa, esta afirmação breve, mas muito contundente, também é fruto da pesquisa e da análise que os pesquisadores fizeram. E, professor Vinícius, como é que a gente olha, né? Assim, talvez quem está em casa perguntando, bom, se tem gente que ajuda, tem gente que atrapalha, a gente não pode jogar água do banho com a criança dentro. Como é que, enquanto igreja, nós podemos olhar, né? Diante deste caminho metodológico, dessas conclusões, como é que nós podemos olhar para esse fenômeno? É uma boa pergunta, e eu acho que talvez falando diretamente para quem nos acompanha, mesmo você que não é um influenciador digital, acho que pode contribuir se questionando. Quem eu sigo? O que essa pessoa está dizendo? Será que ela está seguindo, é isso que a Aline falou, quer dizer, o magistério da igreja? Será que ela está em comunhão com o Papa Francisco? Será que ela tem disseminado mensagens de amor, de paz, de esperança, que afinal é a base do ensinamento cristão, é a base do ensinamento de Jesus Cristo? Eu acho que é um primeiro ponto, se questionar, não só na perspectiva religiosa, mas em outras áreas também. A perspectiva que nós temos é de um cenário que é difícil, a gente não pode dizer que não é, por quê? As plataformas, e você sabe muito bem disso, né, Marcos? Elas têm uma lógica de funcionamento. Por exemplo, uma das lógicas de funcionamento do Instagram, para a gente pensar, ela é muito individualista e, portanto, personalista. Sim. O que isso quer dizer? Que a valorização da figura pessoal, ela se dá em detrimento da coletividade, de assuntos mais comunitários. Senso de comunidade. Exato. E nós estamos numa igreja que a igreja é por si só comunidade, né? O próprio nome diz. Então a gente tem uma dificuldade. Como que a gente vai viver o sentido da eclesiologia comunitária numa rede que privilegia a persona? E, portanto, muitos influenciadores religiosos são também muito personalistas. Sim. Bom, o que nós apontamos como perspectiva? Dá sim para fazer isso. É nadar um pouco contra a corrente, é não ter como horizonte talvez algo quantitativo, mas algo mais qualitativo. Por isso eu volto no que a gente falou no começo da entrevista. Pequenos influenciadores ou micro-influenciadores, como a gente queira chamar, podem fazer um grande trabalho, podem ter um impacto comunitário muito grande, né? Outra perspectiva, e que a igreja tem pensado sobre isso, eu acredito que os bispos, a CNBB têm pensado. A influência digital, ela desterritorializa a vivência religiosa. Esse é um ponto que você toca que eu estava aqui assim pensando, né? Que, digamos, são supradiocesanos, né? Exatamente. São
igreja local são supracomunidade, Exato. porque está falando para todo o país, está falando Exato. e para fora também, né? A pessoa que antes ouvia o pároco da sua paróquia, agora ela pode ter como referência um padre que está longe dela e ela pode seguir os ensinamentos desse padre. É claro que todo mundo deveria estar ensinando a mesma coisa, mas a gente sabe que há diferenças de abordagem, de filiações teológicas. Então, isso desafia a igreja, porque já vinha desafiando, mas a influência digital também traz uma coisa que a gente chama de desterritorialização, ou seja, a vivência hoje religiosa ela não está circunscrita ao espaço geográfico. Mas uma dica para quem nos acompanha é isso, a gente tentar equilibrar também as nossas experiências digitais com a experiência comunitária. A vivência, a troca pessoal, a vivência lá na comunidade, isso é muito importante, né? E quem quer ser o influenciador, talvez seja uma pergunta que muitos se façam, né? Eu acho que tem que ter como horizonte o que eu quero comunicar e para quê. Se o influenciador quer ser um influenciador para ganhar fama, para ganhar dinheiro, ele já está começando errado, porque isso não é ser evangelizador digital. Sim. Agora, se você quer se integrar, porque comunica bem, a uma perspectiva coletiva, comunitária, sem ter como horizonte somente dados quantitativos... Número de seguidores, curtidas. Exato, né? engajamento. Sim. Eu acho que talvez seja um caminho interessante, né? É difícil, porque a lógica, repito, a lógica de funcionamento das redes, ela é tentadora. Sim. Mas a gente falava isso da TV, a TV também gerou muitos questionamentos, ainda gera, porque nós temos os teleevangelizadores, Claro. né, nos anos 80, 90, sobretudo. Mas muitos souberam se adequar e conseguiram produzir grandes coisas. Eu acho que tem uma pessoa, Marcos, me permita dizer... Sim, o nosso tempo já está acabando. Tá acabando, mas é só dizer que o Padre Zezinho, eu acho que é um exemplo, embora mais antigo, que ensina muito a saber dividir o que é ser evangelizador e o que é não se deixar levar pela lógica dos meios de comunicação. Com certeza. E aí a gente segue olhando, aqui dá pano para manga, viu? Dá para vários programas, mas foi só para instigar você também, que está nos acompanhando, a inserir nesta temática. Eu quero agradecer aos pesquisadores, autores, né, 2 dos autores deste livro, a professora Aline Amaro, que está conectada com a gente desde Porto Alegre. Nós também nos unimos em solidariedade, o Brasil todo olha para o estado do Rio Grande do Sul. Aline, obrigado pela sua participação aqui com a gente neste programa. Agradeço essa oportunidade de poder falar dessa pesquisa tão importante, não só para nós que fizemos, mas para a igreja como um todo, e também pela solidariedade aqui com a situação que nós estamos vivendo aqui. Esperamos, com a ajuda de todos, poder nos reerguer aqui. Muito obrigada. Com certeza, é tempo de cuidar do Rio Grande do Sul. Professor Vinícius Borges, obrigado também pela sua reflexão e contribuição aqui no programa de hoje. Eu que agradeço, Marcos, a toda a equipe da TV Horizonte, a todos que nos acompanham, principalmente, a Aline, que me acompanha nesse programa, e aos outros autores que não estiveram, mas nos acompanharam, o Moisés, a Fernanda e a Alzirinha. Obrigado. Maravilha. E obrigado a você que nos acompanhou. Espero que você tenha gostado dessa conversa e que leve esse assunto aí, procure. E claro, eu tenho 10, 20, 30 seguidores, você também pode influenciar, como nós escutamos aqui hoje. O que vai diferenciar vai ser a partir de que lógica que nós estamos influenciando. Partamos sempre do Evangelho de Jesus Cristo para tornar o reino de Deus presente no mundo. Até o próximo programa.